Então, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam muito bem. Vamos começar a nossa aula agora, já são 12h35, nós já esperamos os 5 minutinhos de praxe, né? Bom, iniciando a nossa aula de hoje, nossa quarta aula, hoje nós vamos ver sobre interações alélicas e não alélicas. Eu preciso saber de vocês antes, se alguém tem alguma dúvida, se quer tirar alguma dúvida ao longo da aula, né? Alguma dúvida durante os exercícios, que eu possa ajudar. Lembrando que com essa aula e com a próxima, a gente já fecha o conteúdo da primeira prova, tá? Semana que vem, nós teremos aula normalmente, né? Na quarta-feira que vem. E aí a gente fecha o conteúdo da primeira prova já. Todos tranquilos? Bom, então nós vamos começar aqui então a apresentação, né? Agora acho que todos já veem minha tela. Bom, então vamos lá. Hoje, então, como eu havia dito, nós vamos ver interações gênicas, né? Alélicas e não alélicas, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem solicitar aí que a gente para, a gente continua, ou a gente para aqui e explica alguma coisa, tá bom? Bom, nós vimos até agora os princípios da herança mendeliana, né, que a gente chama, né, daquela genética mendeliana, né, nós vimos aqui a situação, por exemplo, quando a gente tem a primeira lei de Newton, né, que Newton cruzou plantas altas com plantas baixas, né, com plantas anãs, né, ele percebeu que na F1, que era a geração de filhos 1, todas as plantas eram altas, mas que na F2 ele tinha 3 plantas altas para uma anã, né? Ele, então, com esses valores aqui, né, esses valores aqui que ele encontrou, né, de 787 alta para 277 curta, ele percebeu que isso aqui era aproximadamente o 3:1, né? Lógico, quando Mendel não sabia, né, mas quando ele fez esse tipo de experimento, ele estava pensando, ele estava, de certa forma, né, utilizando apenas um gene, e aí a gente tem um gene na ervilha que é responsável pelas plantas altas e pelas plantas anãs, né? Onde as plantas anãs é o genótipo homozigoto recessivo, a gente poderia falar daquele A pequeno, A pequeno, né? Enquanto todos os indivíduos que eram altos, a gente chama de A traço. O que é A traço? Porque ele pode ser tanto A grande, quanto A grande, A pequeno, certo? Bom, e Mendel, então, ele formulou sua primeira lei de Newton, desculpa, a primeira lei de Newton, sua primeira lei de Mendel, pensando, né, na situação quando você tem uma única característica, ou seja, um gene, né, e aí ele partiu para outros experimentos, né, para formular sua segunda lei, né, onde ele envolvia duas características ao mesmo tempo, né? Nesse caso, ele envolveu sementes lisas, né? E da cor amarela, quando ele cruzava com plantas de sementes rugosas da cor verde, né? Então, quando ele fez esse cruzamento, ele percebeu que na F1, 100% dos filhos saíam do tipo igual ao pai, que era o dominante, ou seja, liso e amarelo, mas que na F2 ele tinha uma classe, né? 4 classes aí, né? E essas 4 classes que ele recebia, que ele percebeu, que eram as seguintes, né? Ele tinha 9 indivíduos, né, aproximadamente, que eram do tipo liso e amarelo, né? 3 indivíduos que eram do tipo liso verde, outros 3 indivíduos que era da cor rugosa e a cor, né, aliás, da forma rugosa e da cor amarela, e apenas um indivíduo que era verde e rugoso, né? E mais tarde a gente viu que isso aí, né, Mendel estava trabalhando então nesse caso com 2 genes, um gene era responsável pela a forma da semente, né, se ela era lisa ou rugosa, e o outro pela cor da semente, se ela era verde ou amarela. Entretanto, alguns experimentos que Mendel não menciona, mas provavelmente ele encontrou, né, que às vezes a herança mendeliana falhava.
há uma certa desconfiança que Mendel trabalhou com outras características. Até muitos livros falam isso, que ele tentou com outras características, mas com apenas essas 7 ele conseguiu todas aquelas respostas que ele objetivava, né, ter, né? E como é que a gente explica quando isso falha, né? A gente sabe que isso nem sempre acontece bonitinho, como a gente está vendo, né? A gente viu, por exemplo, que quando a gente falha que não dá o 3 para 1, que dá o 9 para 3 para 3 para 1, mas esse 9 para 3 para 3 para 1, ele né, como se fosse uma derivação do 3 para 1, só que acontecendo 2 vezes, né? Seria o 3 para 1 acontecendo pela forma da semente e o 3 para 1 acontecendo pela cor da semente. E quando você junta todos os dois, dá esse 9 para 3 para 3 para 1. Mas será que existem outras distribuições que não são essas de 3 para 1, para um gene, e de 9 para 3 para 1, quando eu estou considerando 2 genes? Bom, a genética mostra que sim, que a gente pode ter. Um exemplo que falha, né? Vamos falar assim, um exemplo dessa falha é esse aqui, que um exemplo que foi feito por Bateson e Punet. Bateson e Punet, esses dois camaradas eram... acho que o Punet era matemático, né? O Bateson já era mais biólogo, né? E em 1905 eles descobriram um caso clássico, né? Tudo observacional, né? Eles estavam observando o tipo de crista em galinhas, né? Então, as cristas das galinhas, elas podem ser do tipo rosa, né? Ou seja, isso aqui em formato da rosa, por exemplo, né? Do tipo ervilha, né? Que eles chamam esse tipo aqui de ervilha. Do tipo noz e a crista simples, que é a crista que a gente tem mais costume. De repente, vocês nunca observaram isso em galinhas, vocês vão passar a observar agora que as galinhas têm essas 4 formas de crista, né? Bom, o que esses dois pesquisadores perceberam? Bom, quando eles cruzavam, né, aves de crista rosa com aves de crista simples, e notem que o ano que eles começam a trabalhar isso aí é 1905, ou seja, aproximadamente ali 50, 60 anos após Mendel ter promulgado a sua primeira e segunda lei, né? Então, nessa época, né, no início do século, né, 19, o que aconteceu foi que todo mundo começou a correr atrás de, de cruzamentos para saber se aquilo que Mendel estava fazendo era verdade ou não, tá certo? E aí um desses cruzamentos foi isso, eles cruzaram animais de crista rosa com aves de crista simples, né? Então, quando eles cruzavam aves de crista rosa com aves de crista simples, o que eles percebiam, né? Que os dois, os 100% dos indivíduos no primeiro cruzamento nasciam de crista rosa, certo? Então, 100% das aves nasciam igual a crista rosa, né? E aí, o que eles pensaram? Bom, vamos cruzar então na F1 uma ave de crista rosa com outra de crista rosa. Quando eles faziam esse cruzamento, saía a seguinte proporção: 3 aves de crista rosa para uma ave de crista simples. Aí que a gente começa a pensar o seguinte: ora, então, crista rosa e crista simples. Eu posso pensar que crista rosa é o dominante, é o R grande, crista simples é o R pequeno. Quando eu cruzo um dominante com um recessivo, vai dar um heterozigoto, e esse heterozigoto vai ser igual ao homozigoto dominante, tranquilo. Eu cruzo esse homozigoto, esse heterozigoto com outro heterozigoto, pronto, saiu 3 para 1, né? Considerando 3 para 1, né? Eu vou ter lá um indivíduo que é homozigoto dominante, 2 indivíduos que são heterozigotos, mas esses 3 aqui têm a mesma, né, vamos falar assim, o mesmo fenótipo, mas esse indivíduo aqui, né, que é o R pequeno vai nascer com a crista simples. Acontece que eles perceberam que tinha algumas aves que tinham a crista ervilha, e eles fizeram esse cruzamento. Eles cruzaram aves de crista ervilha com aves de crista simples também, né? E aí, quando fez esse cruzamento, o que percebeu?
Toda vez que você cruzava, então, crista ervilha com crista simples, né, as aves, todas elas na F1, saíam 100% ervilha, crista ervilha. E aí eles acasalavam uma ave de crista ervilha com outra ave de crista ervilha, muito parecido com esse cruzamento, e aí você teria também um 3 para 1 de novo. Só que aí você tinha 3 indivíduos de crista ervilha para um indivíduo de crista simples. Ora, também era fácil explicar, né? Eu posso dizer que crista ervilha era o dominante, crista simples era o recessivo. Ao fazer o cruzamento, né, você vai ter os indivíduos que são heterozigotos, né, na F1, por isso que ele tem a semelhança de crista ervilha, e aí você acasala dois indivíduos de crista ervilha, ou seja, dois heterozigotos. Você tem aqui, ó, um indivíduo que é o E grande, que é o homozigoto dominante, dois indivíduos que são heterozigotos, mas esses três aqui, né, três indivíduos desses saindo de crista ervilha, e um indivíduo crista simples. Então, a proporção também era de 3 para 1. Então, note que quando você cruzava crista rosa com crista simples, você tinha a proporção de 3 para 1. Note que quando você cruzava crista ervilha com crista simples, também você tinha uma proporção de 3 para 1. O que ficou faltando fazer aqui, então? Cruzar indivíduos de crista rosa com indivíduos de crista ervilha, não é mesmo? Bom, vamos ver o que vai dar se eu cruzar indivíduos de crista rosa com indivíduos de crista ervilha. E eles fizeram esse cruzamento. Quando eles cruzaram indivíduos de crista rosa com indivíduos de crista ervilha, o que aconteceu? Na F1 saiu uma outra tipo de crista, que a gente chama de crista nós, né? Então saiu indivíduos muito diferentes do que eles estavam aguardando. E aí eles deixaram na F1 um crista nós cruzar com outra ave que era de crista nós. E quando isso aconteceu, aí, galera, a proporção foi uma coisa maluca. Por quê? Porque começou a sair, né, 9 indivíduos, por exemplo, ó, 9, ó, de crista nós. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos eram de crista nós, 3 indivíduos eram de crista ervilha, outros 3 indivíduos eram de crista rosa e um indivíduo que era crista simples. Olha, professor, isso aí você falou na última aula, é o 9 para 3 para 3 para 1, não é? Mas vamos lá. Na última aula que a gente falou, a gente estava levando em consideração duas características, não era? Era dois genes, não era? Ora, um que era responsável pela forma da semente e o outro que era responsável pela cor da semente. E aqui não, aqui eu estou trabalhando com uma única característica, que é o quê? Forma da crista. E aí, depois de tanto pensar, eles conseguiram uma solução que foi o seguinte: entender que essa era uma característica regulada não por um gene só, mas por dois genes ao mesmo tempo, tá certo? E isso acontece. Nem sempre um gene só regula uma característica. Às vezes você precisa de mais de um gene. E eles perceberam o seguinte, que o alelo é grande, ele conferia crista do tipo ervilha. Mas o alelo R grande conferia crista do tipo rosa, tá certo? E quando você tinha os dois, um alelo E grande e um R grande ao mesmo tempo, esses dois, em vez de ser uma crista rosa ou uma crista ervilha, o indivíduo nascia com uma crista nós, do tipo nós, né? E aí, quando você casala esses dois indivíduos aqui, ó, aí você tem todas aquelas proporções. Esses valores que vocês estão vendo aqui em cima são os possíveis gametas femininos que podem ser formados, né? Nesse caso, então, considerando aqui, né, essa aqui como uma fêmea, quais são os gametas que ela pode produzir? Ora, ela pode produzir o gameta E grande com R grande, né, tá aqui, o E grande com R pequeno, o E pequeno com R grande e o E pequeno com R pequeno. Então, é uma combinação desses gametas com esses gametas aqui, certo? O que falta falar para vocês? Ora, não vai aparecer um gameta do tipo E grande com E pequeno. Isso não vai aparecer. Assim como não vai aparecer também um gameta do R grande com R pequeno. Tá certo? Sempre vai um representante de cada letra, tá?
Então, sempre vai ser um representante da letra E e sempre vai ser um representante da letra R. Por quê, professor? Ora, por causa da meiose, né? A meiose não tem a separação dos cromossomos homólogos. Então, quando acontece lá na anáfase da meiose 1, ele separa esse E grande desse E pequeno, ele separa esse R grande desse R pequeno, por isso que eles não vão estar juntos. Então, nunca que você vai ter um gameta E grande, E pequeno, ou um gameta R grande, R pequeno. Você vai ter um gameta que tenha uma das duas letras, o E grande ou o E pequeno, mais uma das outras duas letras, que é o R grande ou o R pequeno, tá certo? E aqui a mesma coisa com os gametas masculinos, né? Se a gente considerou esse aqui como sendo a fêmea e esse aqui como sendo um macho, o macho também poderia formar gametas do tipo E grande, R grande, ou E grande, R pequeno, ou E pequeno, R grande, e ainda E pequeno, R pequeno, que são os possíveis espermatozoides, né? E quando esses camaradas se juntam, começa-se então a formar, ó, toda vez que eu tiver um E grande e um R grande junto, não importa o segundo, ó, não importa o segundo. Só dele ter um E grande e um R grande, ele já vai ser nós. Olha lá, ó, tem um E grande e tem um R grande. Ah, mas aqui tem um R pequeno, não importa. Só dele ter um E grande e um R grande, ele já vai ser nós. Olha lá, ó, esse aqui também, ó, um E grande e um R grande, nós. Um E grande e um R grande, nós. Aqui todos esses aqui têm o mesmo genótipo, certo? E esses daqui são iguais a esses daqui. Então, para o indivíduo ser nós, ele tem que ter um gameta, desculpa, um genótipo, né? Um dos alelos é grande e o outro alelo é grande. Para que ele tenha crista ervilha, basta ele ter um dos alelos é grande, né? E ele tem que ter, por necessidade, os outros dois alelos R pequeno, R pequeno. Ah, professor, por que ele não pode ter um E grande e um R grande? Ora, se ele tiver um E grande e R grande, ele é do tipo nós, lembra? Então, por isso que ele é um E grande, traço, R pequeno, R pequeno. Por que traço, professor? Porque não importa a segunda letra, já que a primeira letra é um E grande, já que a primeira letra é um E grande, a segunda letra pode ser um E pequeno que ainda vai ser ervilha. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. A segunda letra é um E pequeno e ele é ervilha. Por quê? Porque a primeira letra já está dominando, né? Então, esse aqui são os indivíduos que serão ervilhas, são 3. Para ser do tipo rosa, aí sim, ele tem que ter duas letras E pequeno, e um dos R tem que ser grande. Então, note que todos 3 aqui, ó, né, tem o E pequeno e pelo menos um R grande. E para ele ser simples, todo mundo tem que ser minúsculo, certo? É pequeno, é pequeno. Todo mundo tem que ser minúsculo. Bom, então esse aqui é um exemplo de quando há falha naquela história de um gene ou de 2 genes. Então, não falha o 9 para 3 para 3 para 1, eu ainda continuo tendo 9 para 3 para 3 para 1, mas aqui houve uma falha com relação ao quê? Houve uma falha com relação a um gene, um gene e 2 genes. Eu tenho aqui 2 genes para uma única característica. A gente tinha visto na aula passada uma característica, um gene, 2 características, 2 genes, certo? Bom, a partir desse estudo de Bata e Checonet, começaram então estudos que envolvem interações entre genes, entre alelos e algumas interações que não estão nem junto aos alelos, tá certo? Bom, então eu vou chamar de interação alélica, que eu tenho dois cromossomos, né? Então, eu vou chamar de interação alélica quando há interação entre o alelo de um cromossomo e o alelo do seu homólogo. Então, quando há interação, quando há, por exemplo, uma relação de dominância, né? Por exemplo, quando o B grande domina sobre o B pequeno e o B pequeno não se expressa, é uma relação de interação alélica, né? Aqui é a mesma coisa, tem um R grande e um R pequeno. Quando o R grande expressa e o R pequeno não expressa, como as situações que a gente viu até agora, isso significa que eu estou tendo uma interação alélica. Mas eu posso ter uma interação entre os genes. Então, pode ser que um gene age sobre o outro gene, tá? Nós vamos primeiro estudar as interações alélicas, depois nós vamos estudar as interações entre os genes, tá certo?
As interações alélicas elas são mais simples, as interações gênicas a gente vai ver que elas são um pouquinho mais complicadas. Bom? Então, primeiro, começando com a história das interações alélicas, né? A dominância completa, que é esse que sempre dá o resultado 3:1, vocês já conhecem, a gente acabou de vê-la aqui, né? É a historinha lá da planta alta com a planta baixa, né? Todo mundo aqui na F1 sai planta alta, e depois na F2 sai o 3:1, tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma dominância completa, o que significa essa dominância completa, professor? Que significa dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver um alelo, né? Um alelo dominante, tá certo? E um alelo recessivo, você está tendo um exemplo de dominância completa. Então, por exemplo, né, eu poderia ter aqui, como exemplo, né, falando que esse aqui seria, por exemplo, o alelo S grande, desculpa, o genótipo S grande, tá? S grande, S grande. Alguém está fazendo alguma pergunta aí? Não, professora, apertei outra coisa assim sem querer, desculpa. Tranquilo. Vamos lá. Então, esse aqui, por exemplo, poderia ser o alelo S grande, S grande. Fica à vontade, tá? Se tiver com dúvida aí, pode falar. Né? Então, só fazendo aqui interativamente com vocês. E esse aqui seria o indivíduo S pequeno, S pequeno. Tá certo? E quando eu tivesse, então, a junção desses dois aqui, né? Aí eu teria o quê? Eu teria esse aqui, que é o F1, um S grande, S pequeno. Tá certo? E aí eu teria aqui embaixo, ó, aqui embaixo, opa, peraí, aqui embaixo eu teria esses dois indivíduos aqui, ó, sendo S grande, S pequeno, esses dois aqui do meio, S grande, S pequeno, opa, esse de cá, ó, opa, deixa eu pegar aqui, peraí. Esse de cá seria um indivíduo S grande, né? E esse de cá, o pequenininho aqui, sendo o S pequeno, tá certo? Então, galera, quando você teria, se você tivesse isso aqui que a gente está vendo agora, então, olha, você teria um alelo que é o dominante é o alelo S grande, o alelo recessivo é o alelo S pequeno, toda vez que o alelo S grande estiver junto com o pequeno, ele suprime o pequeno não vai se expressar, só vai expressar o S grande, e aí, por isso que você tem sempre a relação de 3:1. Por que você sempre tem a relação de 3:1? Ora, o S grande sobre o S pequeno, ele vai suprimir, e aí, no fenótipo, você vai ter 3 indivíduos grandes para um pequeno, tá certo? Mesmo que esses dois indivíduos que sejam heterozigotos, eles são só portadores do alelo, mas eles têm o genótipo igual ao indivíduo dominante. Isso é a dominância completa. Isso foi o que a gente viu até agora. Beleza? Vamos ver outros tipos de dominância, então. Alguém até aqui tem alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta? Tranquilo? Bom, um outro tipo de dominância que a gente tem, que a gente chama de dominância incompleta, é observado, por exemplo, em rabanetes. Rabanete, vocês conhecem só esse aqui, né? Esse rabanete aqui que está na direita, não é isso? Né? Do vídeo aí. Então, todo rabanete que vocês vão... Eu amo essa raiz, tá? Nossa, esse é tão gostoso, rabanete. Eu gosto muito de comer, um pouco azedinho, né? Então, quando você vai comer... Tem uma certa ardência também, né? Quando você vai comer, vai comprar um rabanete, você tem esse aqui, que é o rabanete do tipo esférico. Só que existe uma variedade dele que ele é alongado, que é desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Muito menos comum de você observar, tá certo? E aí, o que acontece? Quando você cruza raízes, né, de rabanete longa com esférica, nasce um tipo oval, tá certo? Esse tipo oval que vocês estão vendo aqui, que é esse jeito aqui, ele não é nem esférico e nem longo.
Então, ela não pode dar dominância completa, porque se fosse dominância completa, essa raiz aqui tinha que ser igual ao dominante. E o dominante, nesse caso, é a raiz longa. Inclusive, aqui eu chamei de A grande, como raiz longa, e o esférico A pequeno. Quando você tem o cruzamento do A grande com A pequeno, você tem um indivíduo que seja A pequeno, tá certo? E ele sai desse jeito oval, do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de dominância incompleta, tá? E o que que acontece? Se eu pego esse camarada aqui, ó, né, e acasalo ele com outro igual, né, ou seja, dois indivíduos que são ovais, o que que vai nascer? Ó, esse A grande pode juntar com esse A grande, formando um A grande, e a gente já viu que A grande é longo. Se esse A grande juntar com esse A pequeno, vai formar um indivíduo A grande A pequeno, que é oval. Se esse A pequeno agora juntar com o A grande, também vai formar um indivíduo oval. E se esse A pequeno com esse A pequeno se juntarem, vai formar um indivíduo esférico. Por isso que a gente fala que na dominância incompleta, a relação é do tipo 1 para 2 para 1. Por quê? Vai sair um longo para dois ovais para um esférico aproximadamente. Tá certo? Então, galera, é lógico que esse aqui é o comercial, mas de vez em quando você vai na feira, você encontra esse aqui, ó. Esse aqui você tem muita dificuldade de encontrar, você quase não vai encontrar, porque ele não é tão comercial quanto esse, tá certo? Mas saiba que o que controla esse tipo de raiz é um único gene, que não tem dominância completa, ele tem uma dominância incompleta. Quando eu sei que está acontecendo uma dominância incompleta? Quando o heterozigoto ele sai intermediário, tá certo? Entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Isso é o que caracteriza uma dominância incompleta, tá bom? Então, dominância incompleta, o heterozigoto ele é um intermediário entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. É muito diferente da dominância completa, não é? Porque a dominância completa sai todos os três iguais, né? E um só que é diferente. Aqui não. Aqui você tem um para dois para um. Um outro tipo de dominância que a gente vai ver é chamado de ausência de dominância. É quando não há dominância entre esses alelos. No anterior aqui, existia uma dominância. O alelo dominante, ele tem uma força maior do que o alelo recessivo. É como se fosse um cabo de guerra, só que o dominante tem mais força do que o recessivo. O recessivo, ele se expressa, mas bem menos do que o dominante. Por isso que as raízes saem muito mais alongadas do que mais ovais. Mas aqui na dominância, a ausência de dominância, é quando nenhum dos alelos são dominantes, tá certo? Tanto um alelo quanto o outro, eles têm forças iguais. Eles batem de frente um com o outro. A gente vê isso muito interessante em alguns animais e também em plantas. Bom, em animais, um exemplo clássico que a gente vê é com esses bovinos da raça Shorter, tá certo? Muitos de vocês às vezes não conhecem essa raça Shorter, né? Mas é uma raça de bovinos britânicas, uma raça britânica, e ela é muito semelhante, por exemplo, em relação a sabor da carne, ao Angus, tá certo? Então, é uma raça cuja carne é muito macia, tem muito marmoreio, os animais são de porte mais baixo, tá certo? São de carcaças mais alongadas, é uma raça excepcional. No país, aqui no Brasil, nós criamos muito short no passado. Hoje o Angus veio, tem uma fama muito maior, a gente cria muito mais Angus do que o Shorten. Mas antes da febre do Angus aí, o Shorten estava muito bem, o Shorten, o Hereford, né? Eram raças muito boas, tá certo? Bom, nesses bovinos, você tem dois tipos de cor. Um é a cor branca e a outra a cor, essa cor branca, que na verdade é um amarelo bem sujo, né? E uma cor que a gente chama de vermelho, tá certo? O que acontece? Quando você cruza um touro de cor branca, por exemplo, com uma vaca de cor vermelha, ou pode ser vice-versa, poderia ser um touro de cor vermelha e uma vaca de cor branca, tá bom? Os indivíduos saem do tipo que vocês estão vendo aqui, chamado rosílio ou ruão, né? Qualquer um dos dois é correto, rosílio ou ruão. O que acontece com esse rosílio ou ruão? Você vai olhar e falar assim, pô, é um indivíduo completamente diferente dos pais, né?
Mas o que acontece aqui é o seguinte, quando você vai lá nos pelos e olha, tanto tem pelo vermelho quanto pelo branco, tá certo? Não é que o pelo ali, ele tem uma cor, né? Por exemplo, ele começa branco e depois termina vermelho ou vice-versa. Não. Você tem na mesma região ali de pelo, pelos brancos e vermelhos ao mesmo tempo. É como se fosse o grisalho, né? Quando a pessoa tem um cabelo grisalho, significa que ele tem alguns cabelos que são brancos e outros que são pretos, e aí dá aquela tonalidade grisalha. Aqui é a mesma coisa, só que com vermelho e branco. Isso aqui demonstra uma ausência de dominância, porque se fosse uma dominância, por exemplo, incompleta, o animal poderia sair meio rosáceo, por exemplo, né? Mas não, nesse caso não é o que acontece. É que nascem pelos brancos e vermelhos ao mesmo tempo. E quando você olha para o animal, ele parece ser uma cor diferente, quando na verdade ele tem os dois, né, ele tem os dois genótipos atuando ali, tá certo? Bom, normalmente a gente chama os indivíduos que são da cor branca de R1, indicando que eles são indivíduos da cor branca e são puros, e os indivíduos da cor vermelha a gente chama de R2. Muito mais comum a cor vermelha do que a cor branca, tá? Na raça. E quando você acasala esses dois, você vai ter um indivíduo que é o R1, R2. Esse R1, R2 é o ruão, o rosílio, indicando que ele tem os dois genótipos, né? De cor branca e vermelha. Quando você cruza dois indivíduos que são ruão, né? É lógico que eu coloquei duas vacas aqui, que eu estava com dificuldade de achar um macho com a foto bonita aqui, ruão, tá certo? Então, na hora que você acasala dois indivíduos que sejam Juan Rosílio. Aí você vai ter como resultado o seguinte, olha só. Como o Rosílio é o R1, R2, ele está casalando com o outro R1, R2, se esse R1 juntar com esse R1, você vai ter um indivíduo tipo R1, R1, e aí ele vai ser branco. Se esse R1 cruzar com o indivíduo R2, você vai ter o indivíduo R1, R2, e ele vai ser Rosílio. O mesmo vai acontecer com o R2 e o R1 aqui, ó. O indivíduo também vai ser Rosílio. E quando acontecer de encontrar o R2 com o R2, pronto, o indivíduo é vermelho. Tá certo? Esse tipo de dominância também é 1 para 2 para 1. É um indivíduo branco para 2 rosílio para 1 vermelho. E, professor, mas aí vai confundir com a dominância incompleta. Não vai. Vamos lá. Na dominância incompleta, lembra? O heterozigoto, ele é um intermediário, né? Ele puxa mais para o lado do dominante, mas ele não é 100% dominante, por isso que a raiz é o oval, né? Aqui não. Aqui você não tem ele como intermediário. Aqui o indivíduo está expressando os dois genótipos ao mesmo tempo, o vermelho e o branco, tá certo? Então, por isso, ele não é um intermediário. Então, na ausência de dominância, eu não tenho intermediário. Eu só vou ter intermediário na dominância incompleta. Certinho? Bom, isso também acontece nessa plantinha bonitinha chamada maravilha, né? Quando você cruza, por exemplo, plantas brancas com rosa, ela sai na pétala, metade da pétala sai vermelha, a outra metade sai branca, indicando que são cores, né? Você não tem a mistura da cor, né? Você tem principalmente a ausência de dominância. Algumas plantas também saem daquele tipo que eles chamam de matizado, como por exemplo, algumas cores de rosa, algumas cores de rosa do deserto, por exemplo, que saem as duas cores ao mesmo tempo, é porque você está tendo uma ausência de dominância. Os dois genótipos estão sendo expressos. Bom, e por fim, um experimento por esse camarada aí, Cugnot, tá certo? Um francês, em 1904, que ele estava trabalhando com um tipo de rato aí, né, uma ratazana, né, e ele estava olhando a cor das pelagens dessa ratazana. O que ele fez? Ele tinha essa ratazana tinha do tipo preto, né? Quando ele cruzava animais, né, pretos com outros animais que eram pretos, 100% dos indivíduos saíam pretos. Quando ele cruzava ratos pretos com ratos amarelos, 100% aliás, 100% não, metade dos indivíduos nasciam pretos e a outra metade nascia amarelo, né, da ninhada.
Mas quando ele cruzava dois indivíduos amarelos, aí ele tinha uma proporção diferente. A proporção era de 1/3 dos indivíduos eram pretos para 2/3 dos indivíduos amarelos, né? E aí ele se perguntava, aí, mas que estranho. Porque é o seguinte, olha, se eu disser que o preto é o dominante, tá certo aqui a primeira cruzamento, ó, um dominante, né, puro, por exemplo, se esse cara aqui fosse a grande, ele cruza com outro a grande, nasce um outro a grande, todo mundo é preto, ótimo. Mas se eu considerar que a amarela é o a pequeno, quando eu cruzasse um indivíduo que fosse a grande, preto, com outro indivíduo que fosse a pequena, amarelo, não era para sair preto e amarelo, era para sair o A grande e a pequeno. Se tivesse acontecendo dominância completa, estaria saindo o quê? Apenas indivíduos da cor preta. E não sai indivíduos da cor preta e amarela junto. Então, eu não posso falar que o amarelo é recessivo, porque ele não é recessivo, né? E quando ele percebia que quando ele cruzava dois amarelos, né, se ele fosse considerar que o amarelo fosse recessivo, ele estaria então acasalando um indivíduo a pequeno com outro indivíduo a pequeno. Era para nascer 100% a pequeno, por que que nasce preto? Na proporção de 1 para 2, né? E aí esse camarada, eles começaram a entender o seguinte, que toda aquela história de dominância que eles estavam estudando estava errada, certo? Bom, eles perceberam que isso aqui, na verdade, existia um gene chamado gene letal, tá certo? Um gene letal. E que a cor amarela, na verdade, era um indivíduo heterozigoto, tá? Então, de novo aqui, né, interagindo com vocês, o que que ele percebeu? Ele percebeu que indivíduos da cor preta eram do tipo a grande, né? Esse aqui estava correto, tá? Então, quando ele acasalava uma ratazana preta com outra ratazana preta, 100% dos indivíduos saíam pretos. Até aqui está correto. E aí, quando ele tinha um cruzamento de uma ratazana preta com uma da ratazana amarela, não é que a amarela era a pequena. Na verdade, o amarelo é um heterozigoto. E quando você tem esse cruzamento de um dominante com um heterozigoto, olha, ó, esse A grande, quando juntar com esse A grande, vai formar indivíduos A grande. Pronto, tá aqui. É o indivíduo que é preto. Tá aqui, A grande. Quando esse A grande juntar com A grande A pequeno, vai formar um indivíduo A grande A pequeno, que é o heterozigoto, que é amarelo. Quando o outro A, ó, quando esse A grande aqui juntar com esse A grande, vai formar indivíduos A grande, que é preto, e quando esse A grande aqui encontrar com esse A pequeno, também vai formar indivíduos A pequeno, que vai ser amarelo. E como é que a gente explica essa relação aqui agora? Ora, aquela relação que vocês estão vendo ali, ela é da seguinte forma, ó. Então, eu tinha um heterozigoto, que era A grande pequeno, cruzando com outro heterozigoto, que é A grande pequeno. Ah, professor, isso eu sei. Quando eu tenho dois heterozigotos se cruzando, a relação sempre vai ser da seguinte forma: vai ser, ó, 1/4 dos indivíduos vão ser do tipo A grande, 2/4 dos indivíduos vão ser do tipo A grande, A pequeno, vou ter dois indivíduos que vai ser A grande e pequeno, né? Então, vai ser aqui, ó, um desses vai ser A grande, dois desses vão ser A grande e A pequeno, e um deles vai ser do tipo A pequeno. Só que o A pequeno ele morria ainda na fase embrionária, tá certo? Então, ele não ia para frente, essa gestação, ele morria. Então, o que eles concluíram? Bom, o alelo recessivo, quando ele estava em homozigose, ele matava o embrião. E o embrião nem nascia, né? Ele já morria lá na fase embrionária. E quando nascia na verdade,
um 2 para 1, 2 para 1, que é o que vocês estão vendo aqui, 2 para 1. Mas por que era 2 para 1? Bom, era porque era para ser um 1 para 2 para 1, só que é a morte do indivíduo. E como a morte do indivíduo, então é 2 para 1. E aí ficou chamando, eles chamaram esse de gene letal. Né? Na verdade, não é um gene letal, é um alelo, né? Tudo bem que o gene que mata, né? Mas ele precisa do alelo recessivo para que esse indivíduo morra. Tá bom? Até aqui tranquilo, pessoal? Bom, só para a gente resumir essas interações alérgicas que a gente acabou de ver aqui, o que acontece? Vamos lá. O que a gente acabou de ver aqui é o seguinte. Opa, se eu tenho em um óculos, né, um 3 para 1, e no outro locus, de outra característica, um 3 para 1, a minha relação vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Certo? É a história da planta, né, da cor da semente amarela e do tipo da semente ser amarela ou verde aqui, né? E do tipo da semente ser do tipo lisa ou rugosa. Então, quando eu tenho sementes amarela ou verde com a semente do tipo lisa ou rugosa, eu junto os dois, eu tenho a relação de 9 para 3 para 3 para 1. Mas e se acontecer de em um locus eu tiver o 3 para 1 e no outro eu tiver uma relação de dominância incompleta, por exemplo, que é 1 para 2 para 1? Aí eu não tenho mais o 9 para 3 para 3 para 1. Eu vou ter o 3 para 6 para 3 para 1 para 2 para 1. Da onde você tirou isso, professor? Vamos pensar. Ó. 3 vezes 1, 3. Esse 3 aqui vezes 2, 6. O 3 aqui vezes o 1, 3 de novo. Agora o 1, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E o 1 vezes 1, 1. Então, essa relação não é mais 9 para 3 para 3 para 1, ela é do tipo 3 para 6 para 3 para 1 para 2 para 1. Tá certo? Se eu tenho num loco 3 para 1, dominância completa, e no outro eu tenho genes letais, a minha relação agora é o de 6 para 3 para 2 para 1. Por quê? Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. A relação é de 6 para 3 para 2 para 1. Certinho? Se eu tenho 1 para 2 para 1 em um locus e 1 para 2 para 1 no outro locus, por exemplo, um tendo dominância incompleta e o outro tendo ausência de dominância, a relação é essa aqui que vocês estão vendo, essa gigantesca, que é, basta multiplicar aqui, ó, pegando esse 1 aqui, eu vou multiplicar 1, 2, 1, depois eu vou multiplicar pelo 2, aí ser 2 vezes 1 dá 2, 4, 2, e depois 1 de novo. 1, 2, 1. Então, vai ser uma combinação entre esses fatores aí. Se eu tiver um 2 para 1 e 1 para 2 para 1, a relação é essa aí, certo? Se eu tiver 2 para 1 num locus e 2 para 1 no outro locus, a relação é do tipo 4 para 2 para 2 para 1. Então, com essa aula aqui, a gente conclui o seguinte, que aquela relação bonitinha de 3 para 1 ou de 9 para 3 para 3 para 1, elas podem ser alteradas quando houver interações entre os alelos. Interações que são essas? Interações de dominância. Pode ter ausência de dominância, pode acontecer de ter uma dominância incompleta, ou pode ser um tipo de gene letal, onde o recessivo, né, o homozigoto recessivo, ele morre. Ok? Bom, então a gente viu a situação de quando eu tenho interações entre os alelos e como eu posso modificar essa relação baseado nessas interações aí. Mas e quando eu tenho interações que a gente chama de interações não aléricas? Né? Ou seja, são interações que não estão, né, nos alelos, né? Estão entre os genes. Esse tipo de interação a gente chama de interações epistáticas, tá certo? O nome já fala, né, de epistasia, é uma inibição, tá? E o que seria essa inibição, né? Você considera como epistasia quando você tem dois genes controlando um único caráter, uma única característica, só que um dos genes ele vai permitir o outro gene ou não dele se expressar, tá certo? O gene que proíbe o outro de se expressar, a gente chama ele de gene epistático.
Aquele gene que é proibido, ou seja, que ele sofre a ação, ele é o gene hipostático, desculpa, hipostático. Bom, então um exemplo é essa epistasia estrutural. Epistasia estrutural é um exemplo de epistasia aí, né, de genes epistáticos e hipostáticos. E é um exemplo interessante, é uma raça né, de cães chamada cão mexicano sem pelos, tá bom? Que é o seguinte, existe um gene que confere cor para o pelo do animal. Só que existe um outro gene que vai incidir sobre o indivíduo nascer com pelo ou sem pelo, ou seja, vai nascer completamente pelado, né? E o que vocês estão vendo aqui não é o pelo do animal, é a pele. Esse animal aqui, isso aqui que vocês estão vendo é a pele dele. Mesmo que ele tenha um gene, por exemplo, para pelo de cor branca, ou caramelo, por exemplo, ou qualquer outra cor, ele não vai se expressar. Por quê? Porque existe um outro gene que permite ou não o indivíduo nascer com o pelo, e aí ele nasce pelado. Então, como é que você vai saber qual era o pelo dele? Tá certo? Ah, professor, talvez o pelo dele era marrom. Existem animais que têm a pele diferente do pelo. Por exemplo, bovinos. O Nelore, a pele do Nelore é preta, o pelo é branco. Você vê o Nelore branquinho lá, bonitinho, mas você não sabe que a pele dele é cor preta. Lá que você vai lá, olha a pele lá, ela é preta. Tá? Então, nem sempre o pelo é a cor da pele. E o que vocês estão vendo aqui é a pele do indivíduo e não o pelo. Tá bom? Isso acontece em cães, acontece em camundongos, acontece em pepinos, por exemplo. Tá? Pepinos têm pelos na, no caule. Alguns pepinos têm um pelo preto, por exemplo, outros pepinos têm um pelo mais esverdeado, né? E aí o indivíduo nasce sem pelos, então não tem como você saber qual é a cor do pelo. Esse é um tipo de epistasia. Ou seja, você tem um gene aqui que é o epistático, que é o que controla ou não o pelo a nascer, e ele que controla, ele acaba inibindo o outro gene, que é o gene que confere cor para o indivíduo, certo? Um outro tipo de epistasia é esse que a gente chama de bloqueio de um passo metabólico. Como é que funciona isso? Bom, vamos imaginar que você tem um substrato branco, por exemplo, de uma determinada. Isso aqui pode ser uma rota metabólica aí, de uma determinada planta, por exemplo. E existe um gene A, né, que produz um alelo A, então, né, esse alelo A dominante, né, que vai fazer com que ele produza um tipo de enzima. E essa enzima grande, ela vai agir sobre esse substrato branco, fazendo com que esse substrato branco transforme para amarelo. Porém, existe um outro gene, que é um gene que a gente chama aqui de gene B, né, que esse alelo B vai fazer o seguinte: quando o indivíduo é, por exemplo, B grande, ou B grande, B pequeno, ele vai produzir uma enzima chamada B grande. Essa enzima vai agir sobre o produto amarelo, convertendo ele para vermelho. Então, note que o gene B, ele controla a expressão do ar, não é? Ele controla a expressão do ar, né? Só que ele controla de forma? Quando você tem a produção do amarelo, ele transforma o amarelo em vermelho. Mas e o gene A? Se não, se o gene A grande fosse A pequeno, ele produziria uma enzima pequena. E a enzima pequena, ela não age sobre o substrato branco, ela não faz nada. Então, o indivíduo vai ser, por exemplo, uma flor da cor branca, né? Ele só vai ser amarelo se o gene for A grande. Se o gene for A grande, esse substrato que era branco passa a ser amarelo. Se não houver o gene B grande, por exemplo, se for um gene B pequeno, aí a planta vai ser de cor amarela, por exemplo, a flor. Mas, se ela tiver um gene B grande, esse amarelo é convertido em vermelho e a planta produz a cor vermelha. Então, na verdade, quem controla quem aqui, quem é o epistático, quem é o hipostático, acreditem se vocês puderem, é o gene A. Porque o gene B depende do produto de A para ele aparecer. Se o A grande for, né, se existir o alelo A grande, pronto, ele transforma o branco em amarelo. Mas se não existir o alelo A branco, se for um alelo, por exemplo, do A pequeno, né, que vai dar, né,
que vai agir sobre essa enzima aqui, o indivíduo vai ser branco, né? Então, o gene A é que controla a produção do produto que o gene B precisa para ele converter a cor. O gene, então, A é o epistático, o gene B é o hipostático. E, por fim, um outro tipo de epistasia, que a gente chama de epistasia de conversão, que é o seguinte, é muito parecido com o anterior. Né? Você tem um substrato branco, então você tem um gene A grande, que produz uma enzima grande, que converge essa cor branca para amarelo. Entretanto, você tem um gene B grande, que produz uma enzima, né, B grande, que vai fazer esse amarelo virar branco de novo. Então, olha que interessante. Se o alelo aqui é A pequeno, vai produzir enzima pequena que não age sobre o substrato branco, ou seja, ele continua sendo branco. Só vai produzir a cor amarela se eu tiver um A grande, mas o B aqui tem que ser pequeno. Porque se ele for B grande, ele vai transformar o amarelo em branco. Então, quem controla aqui a expressão do gene A agora é o gene B. Então, o gene B é o gene epistático, o gene A é o hipostático. Bom, vamos ver alguns exemplos aí na natureza, né? Que aparece isso. Então, o primeiro exemplo é esse aí em cachorros da raça labrador, que é a mesma situação desse aqui de bloqueio de um passo metabólico, tá certo? Então, é um tipo de um bloqueio de passo metabólico. É um tipo de epistasia que é o seguinte, olha só, você tem lá, olha que interessante, ó, o indivíduo pode ser caramelo, né? A cor é caramelo, existe um alelo B grande que possui, né, que produz uma enzima B grande que age nesse caramelo, transformando ele para marrom. Mas se o indivíduo é B pequeno, ele vai produzir uma enzima chamada B pequena, ela não age sobre o caramelo, ela não transforma o indivíduo em marrom. Então, toda vez que o indivíduo tem um B pequeno aqui, né, se ele for, por exemplo, B pequeno, ele vai produzir enzima B pequeno e a cor do cachorro vai ser caramelo. Ele só vai ser marrom se ele tiver um B grande aqui, porque aí o B grande transforma o caramelo em marrom. Entretanto, esse marrom ele fica sendo um substrato para um outro gene, que é o gene D, que produz um alelo que produz uma enzima D grande, que age sobre esse marrom, convertendo ele para preto. Então, para o indivíduo ser marrom, esse alelo aqui tem que ser D pequeno, porque ele vai produzir uma enzima D pequena que não converge o marrom para o preto. Se ele é D grande, ele transforma o marrom para o preto, mas se ele for D pequeno, ele continua como marrom. Então, isso aqui é um tipo de bloqueio de um passo metabólico, né? Bom, e aí o que é interessante? Você pode ter, por exemplo, essas combinações aqui, ó, dos alelos, né? Dos alelos aqui, ó, né? Por exemplo, B grande, D grande, B grande, D pequeno, B pequeno, D grande, B pequeno, D pequeno. Aqui é a mesma coisa, então quando você tem um B grande com um D grande, vai lá, quando você tem um B grande, D grande, o B grande converge para marrom, caramelo para marrom, mas o D grande converge o marrom para preto. Então, toda vez que você tiver isso aí, você vai ter um indivíduo da cor preta, né? Todos os indivíduos da cor preta vai ser do tipo B grande e D grande. Ah, professor, esse aqui também sim, olha lá, um B grande com B grande e um D grande com D pequeno, tá certo? Então, vai ser todos esses 9 indivíduos aqui, vão ser do tipo preto. E o marrom, né? E os caramelos vão sair baseado na situação, quando você tem, por exemplo, um indivíduo ao caramelo, ele tem que ser B pequeno, porque ele sendo B pequeno, não vai convergir caramelo para marrom, e aí o indivíduo é caramelo, tá certo? Então é assim que funciona, né? Parece que nessa raça o mais caro é essa cor marrom aqui, né, que é o chocolate, né? É mais caro um pouco, tá certo? E para o indivíduo ser chocolate, olha que interessante, ele tem que ter um B grande para converter o caramelo para marrom. Mas ele tem que ser D pequeno para não converter o marrom para preto. Aí ele fica sendo chocolate. Ou marrom aí. Certinho? Bom, um outro exemplo. Aí, esse tipo de epistasia, desculpa, a gente chama ele de 9 para 3 para 4. Por que 9 para 3 para 4? Vamos lá, ó. Vamos contar quantos pretos? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pretos para 1, 2, 3 para 3 marrons e para 4 do tipo caramelos. Então, do tipo de epistasia 9 para 3 para 4.
Tem outras, tá, galera? Essa aí é um exemplo desse. Esse aí tem periquito australiano, tem cores de cobra, que é as cobras de vidro, tá certo? Caracol, tudo tem esse tipo de epistasia recessiva, que é o de 9 para 3 para 4. O outro a gente chama de epistasia recessiva dupla. Parece até com aquele lá. A ideia é a mesma coisa. Você tem um substrato incolor, que tem um alelo P grande, que age sobre uma enzima P grande, né? E produzindo uma enzima P grande que pega esse substrato incolor, muda o substrato, mas o indivíduo ainda continua sendo incolor, tá certo? Ainda é incolor. Só que esse produto intermediário aqui, ele pode ser processado pela enzima V grande. Então, existe um outro alelo V grande que produz uma enzima V grande que converge esse produto intermediário com uma cor violeta, né? Um pigmento violeta, tá certo? Ora, se o indivíduo fosse P pequeno, ele ia produzir a enzima P pequena que não transformaria esse substrato nesse produto intermediário e ele aí seria incolor, né? Então, só que pode acontecer desse indivíduo ser P grande, ele transformar um substrato incolor em um produto intermediário, e aqui eu tenho um alelo V pequeno, que aí vai produzir a enzima V pequena, que não vai convergir o produto intermediário para o violeta, ele continua sendo incolor. Ele só vai ser violeta se ele tiver um V grande, ele precisa ter um P grande para transformar o substrato no produto intermediário, e um V grande para poder converter esse intermediário para o violeta. Tá? Isso aí aparece na cor da flor do feijão, né? E do tegumento também. Então, para você ver, ó, né? Se você tem, por exemplo, ó, plantas do tipo de flor brancas, né? Essa aqui pode ser flor do tipo branca, por exemplo, ó, ela pode ser tanto P pequeno, V grande, indicando que se não está transformando P em V, né, no substrato, e ela pode ser P grande, V pequeno, que é o produto incolor também, só que é aquele intermediário. Quando esses dois unem, aí você tem um P grande, P pequeno, V pequeno, e basta ele ter um P grande e um V grande para transformar aquele produto incolor no intermediário e o intermediário no violeta, tá certo? Se você contar aqui, ó, nas possibilidades de cruzamento, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos violeta para 7 indivíduos que sejam brancos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prontinho. Então, esse é do tipo 9 para 7. Outra epistasia que a gente vai ver, um outro exemplo, é a epistasia chamada dominante, é do tipo 12 para 3 para 1, esse que aparece em abóboras, tá? Que é o seguinte, você tem um substrato incolor e existe uma enzima, né, I grande, aliás, um alelo I grande, que produz uma enzima I grande, que age sobre esse substrato incolor, transformando ele em amarelo. Se esse alelo, em vez de ser I grande, for I pequeno, ele vai converter esse substrato incolor não para amarelo, mas para laranja. Certo? Então, para a abóbora ser amarela, basta que ela tenha um L grande, né? Um I grande, desculpa. Se ela tiver um I grande aqui, ela já vai ser amarela. Mas se ela for I pequeno, ela não vai ser amarela, ela vai ser laranja. E esse pigmento laranja, ele permite a ação de um outro alelo, de um outro gene, que é o alelo V. O alelo V, ele produz uma enzima V, converte esse amarelo em verde. Se ele for um V pequeno, então se ele for um V pequeno, ele converge esse pigmento laranja em pigmento verde. Mas se ele for um V grande, aí ele converge esse pigmento laranja em um outro pigmento que também é laranja. E aí fecha tudo. Então, o exemplo que a gente tem aqui é esse das abóboras, onde você pode ter, olha aí, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abóboras que são do tipo amarelo, 3 abóboras que são do tipo laranja e uma abóbora que é do tipo verde, tá certo?
Então, para você ter esse tipo aqui de relação, que vocês estão vendo aqui, né? Para você ter esse tipo de relação bonitinho assim, o que acontece? Você vai precisar sempre de ter um I grande, né? E um V grande para converter o pigmento em amarelo, né? Se você tiver um I pequeno, aí ele converte direto para laranja. E se ele for o V pequeno, o I pequeno, I pequeno, V pequeno, V pequeno, aí ele vai ser verde. Aqui um outro exemplo, está acabando, viu, pessoal? Então, epistasia recessiva e dominante é do tipo 3/3, isso aqui aparece em galinhas, tá? Também é um tipo daquele de um passo de uma via metabólica, né? Substrato incolor, agora você já sabe essa história do alelo, né? E da enzima ser grande, aí ela converge esse incolor para colorido. Aliás, esse aqui é o de conversão, é o terceiro lá. E o colorido depois volta para ser incolor de novo, que é branco, tá certo? Então, para ele ser colorido, ele tem que ser um C grande e um I pequeno. Se ele for um C grande e um I pequeno, ele vai ser colorido. Se ele for um C grande e um I grande, pronto, ele vai ser branco. Se ele for C pequeno, também ele vai ser colorido, ele vai ser branco, porque não vai transformar em colorido. Então, só tem uma situação para ele ser colorido, que é quando ele tem um C pequeno e um I pequeno. Aí ele vai ser colorido. Porque se ele for ser grande, ele vai ser incolor, né? Ele vai transformar aqui, mas depois ele vai converter em incolor. E aí fecha. Tá bom? Então aqui, ó. Aqui é o exemplo das galinhas, ó. Ela pode ser colorida ou pode ser branca, né? Se ela for I grande, grande, ela vai ser colorida. Se ela for I pequeno, pequeno, ela pode ser branca. Quando você vai considerar essa relação, você vai contar aqui, você vai ter, ó, quantas brancas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, são 13 aves brancas para duas coloridas. Tá certo? Então, para ele ser colorido, ele tem que ser do tipo I pequeno, C grande traço. Qualquer outra situação ele vai ser branco, tá bom? E por fim, genes duplicados, que é do tipo 15/1, é um substrato, tem uma enzima que age sobre ele, transformando em produto final, do alelo A grande. Mas existe um outro alelo, que é o B grande, que também transforma o mesmo substrato em outro produto final. Isso é muito raro de acontecer, esse tipo de epistasia, que é de genes duplicados, mas a gente consegue ver isso numa fruta chamada Capsella bursa pastori, ou chamada bolsa de pastor, que é o seguinte, na bolsa de pastor ela pode ser, ela tem um formato de coração, se ela for um A grande, se ela tiver um B grande, B grande. Basta ela ter um A grande ou um B grande, que ela vai ter um formato de coração. Ela só vai ter um formato diferente se ela for A pequena, B pequeno, tá certo? Então, qualquer genótipo que ela tiver, um A grande ou um B grande, ela vai ser do tipo coração. Ela só vai ser cilíndrica se ela for pequena, B pequeno. Conclusão da aula de hoje, né? Nesse finalzinho. São epistasias. Se a gente tiver um 15/1, que é essa que a gente acabou de ver agora, é a epistasia de genes duplicados. O 9/3/4, que é aquele lá das raças de cão, né, do cão labrador, que é a epistasia recessiva, né? O 12/3/1, que a gente viu a situação das abóboras, por exemplo, né? O 9/7, que é aquele que a gente viu a situação da cor da flor do feijão. E o 13/3, que é aquele que a gente viu das galinhas, né? Todas essas epistasias, se você observar, ela é uma combinação daquele 9/3/3/1, tá certo? Nesse caso aqui, para você ter um 15/1, você está combinando um 9 com um 3 com um 3. Então, 9 mais 3, você tem 15, né? Para 1. Não são epistasias, por exemplo, 10/6 não são epistasias, não existe esse tipo de epistasia. 10/3/3 também não tem jeito, tá certo?
O 12 para 4, que é a mesma coisa que o 3 para 1. Divide aqui, ó, 12 por 4. Vai dar 3. E 4 por 4 dá 1. É a mesma coisa de 3 para 1. Então, essas aqui não são epistasias. Aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês verem lá depois e tentarem resolver. Se não conseguirem, vocês falam comigo. Na próxima aula a gente resolve eles. Tem 3 exercícios aqui e essa apresentação está lá no Moodle de vocês. Certinho? Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram retirar aí? Ficou em dúvida? Bom, eu vou deixar vocês pensando se tem dúvida ou não, enquanto vocês não me respondem, né? Deixa eu. Opa, alguém falou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Para mim tá tranquilo. Ótimo, Alice. Deixa eu só fazer uma chamada rápida aqui para vocês, tá certo? Que acadêmico. Então vamos lá, o primeiro aqui, Alice Alves, está por aí, né? Ana Carolina não veio, Camille não veio, Caroline está aí, Gabriel também está aí, Guilherme Alves não veio, Guilherme Moura está aí, né? Érica não está, Isabela está, João Pedro está por aí, Márcia não, Maria Clara também não. Aí está as duas Marias Eduardas e a Vitória também está por aí. Ótimo. Bom, então, a aula de hoje nós vimos, né, interações alélicas e não alélicas. E aí a gente fica por aqui. Se não tem nenhuma dúvida, a gente termina a nossa aula agora. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, estou aqui para responder. Tá bom? Certinho, pessoal? Te para a apresentação agora e também interrompo a gravação. Bom, pessoal, se não tem mais nada, vamos parar por aqui. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Eu sigo aqui, tá? Esperando alguém, se alguém for fazer alguma pergunta. Até mais.